Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei o horário que irá assistir esse vídeo, mas hoje nós estamos aqui reunidos para a gente dar uma noção, uma visão mais ou menos das coisas da palavra do Criador, desde o princípio da criação da humanidade, lá do livro de Bereshit ou Gênesis. Bereshit em hebraico significa no início. No início criou o firmamento e a terra. E lá no princípio criou Adão e Eva, aí eles pecaram e caíram do paraíso. Mas ainda poucos tempos depois, o que ocorreu? Os anjos e alguns querubins, anjos e querubins, se rebelaram também, quando Adão começou a ter as suas filhas, e eles acharam formosa, e se rebelaram e resolveram coabitar com as mulheres, as filhas de Adão. E eles fizeram um pacto em cima de uma pedra, de uma rocha que chama Bet-Al. Ela é amaldiçoada até os dias de hoje por conta desse pacto que os anjos fizeram, os anjos e os querubins, sobre essa rocha para coabitar com mulheres. Esses anjos eram 250, era o chefe deles. Esses 50 se amarraram sobre a pedra e fizeram aquele juramento. Desde então a pedra foi amaldiçoada. E o que esses anjos e querubins fizeram que desagradou ao Criador? No princípio, eles ensinaram os filhos deles, eles coabitaram com mulheres e tiveram filhos. E ensinaram a astrologia, toda a ciência que tem hoje aí, eles ensinaram para os filhos deles. A exploração de ouro e pratas e metais, eles ensinaram para os filhos deles. Não era para do agrado do pai, não era para o homem ter conhecimento da exploração desses metais preciosos. E eles ensinaram. Entre eles tem um deles que se chamava Iebalt. Iebalt, ele ensinou todo tipo de sacrilégio para os seus filhos. Tipo de espiritismo, magia, invocar espírito imundo, essas coisas de feitiçaria. Ele era perito nisso e ele ensinou para os filhos deles. E eu quero crer que os filhos deles eram os cães devoradores do tempo antediluviano. Depois a palavra nos traz várias citações a respeito de cães devoradores, né? Esses cães devoradores, que eram os filhos desses anjos caídos, eles são semelhantes aos cães mesmo. Inclusive você vê as imagens nos papiros egípcios, você vê aquele cão assim, em forma de um homem, assim, com a cabeça de um cão. Acredito que sejam eles, a imagem dos pais deles, né? E eles devoravam tudo, o labor do trabalho dos homens. E a gula deles era tamanha que eles começaram depois a devorar animais, aves, e depois começaram a devorar os humanos, as pessoas. E o sangue desses inocentes, a terra reclamou para o Criador. Foi quando o Criador veio e mandou o dilúvio e destruiu toda a humanidade no princípio. Deixou só a família de Enoque, ou Noé, como muitos conhecem. 8 passaram pela arca. Agora, esse Ebalt, como é maligno e ainda tem essa maldição desde o princípio, ele vem influenciando as nações e tal, com os nomes da cidade santa, mudou tudo para Ié, não sei o quê. O nome do Messias, a princípio, era Yehoshua, tinha esse Ié no início. E aí o Criador destruiu com o dilúvio, por causa desse mal, a humanidade, o caminho que a humanidade estava indo. Agora a palavra nos revela, assim como foi nos dias do dilúvio, assim será no dia da vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem é o Messias. Ele virá. E ali fala que dão-se em casamento, que a humanidade vai estar ninguém aí para coisa. Assim como eles fizeram na época de Noé, né? Como foi nos dias de Enoque. E a humanidade zombava de Enoque ainda, ia lá, porque naquele tempo Noé demorou 70 anos para construir a arca,
que o pai pediu para ele construir. E nesses 70 anos, provavelmente chovia nos tempos normais de chuva, tinha as chuvas de verão, chovia normais e chovia normalmente. Então as pessoas não ligavam para as conversas de Enoque, não davam crédito e inclusive até zombavam dele quando caía uma chuva. Ia lá, né, essa chuva não molhou nem minha canela, né, zombar dele. E o tempo foi passando, até quando... Por que que o povo ficou descrédito? Porque achava que qualquer chuvinha seria dilúvio. Depois viu que chovia normalmente e não via dilúvio. E começaram a zombar de Noé. E quando veio a chuva do dilúvio, antes de chegar, 7 dias antes, o Criador mandou Noé se adentrar a arca. Aí depois fechou a porta da arca por fora. Aí quando veio o dilúvio, o povo estava tão acostumado a não vir. E não ligavam. Quando vinha uma chuva, eles iam cada um para suas casas. Esperavam a chuva passar. Muitos para depois de zombar de Noé. Só que aí já era tarde. A chuva do dilúvio não avisou ninguém quando ela veio. E aí foi exterminado a humanidade. E passou 8 pela arca. Agora é interessante, quando houve o dilúvio, a terra ficou submersa por 150 dias. 150 dias demorou para a água do dilúvio começar a descer. Noé ficou dentro da arca 150 dias, esperando a água descer. E só que olha só como que acontece. Quando a terra fica 150 dias sem receber a luz do sol, ela resfria. Resfriou a terra por causa da água que estava impedindo a passagem da luz solar. Aí quando essa água começou a dissipar, nas extremidades da terra ela começou a se congelar. E aí vem o que as ciências, né, os grandes, dizem que é a era glacial, né, que veio sobre a terra, né, foi justamente depois do dilúvio, porque a terra ficou sem a luz do sol e resfriou. Aí congelou todas as extremidades. Aí lógico que todos morreram no dilúvio, 150 dias sem comer, sem nada, mas se não morresse, morreriam depois, porque quando começou a congelar as extremidades, os alimentos, a planta, não tinha mais nada, queimou tudo. Inclusive esse gelo está até os dias de hoje nos 2 polos. Os 2 polos que era totalmente habitado virou morada de demônios e hoje virou o gelo. Esse gelo que tem lá é dos polos da água do dilúvio mesmo. Então, o que nós vemos a seguir? Esse grande cataclisma. Quando o Criador fala para Noé construir a arca com as dimensões necessárias, quem é que leva os animais para a arca de Noé? Olha, os anjos têm aparência de animais, cada um tem a sua semelhança. Quando o Criador determina que a arca fica pronta, cada um leva a sua espécie para a arca, são os anjos, cada um levou a sua espécie. Como é que Noé ia vir lá do Oriente e aqui na floresta amazônica, onde tem a onça, ia capturar uma onça ou uma cobra? Noé não tinha essa capacidade. Então quem fez isso? Cada anjo, que eram os guardiões que habitam e povoam a terra no alto, até os dias de hoje, eles estão todos aí, os guardiões dos animais, os anjos. Eles sobrevoam aí. E cada um levou a sua espécie. Tanto que foi extinto algumas espécies por conta do dilúvio. Por quê? Porque esses 200 anjos que coabitaram com mulheres, o Criador prendeu eles. Eles estão presos lá no Polo Sul e vão ficar lá até o juízo final. Então a espécie semelhante a eles foi extinta. Hoje assim se encontra lá um preguiça gigante nas Américas. Mas por quê? O patriarca ou o anjo guardião das preguiças gigantes foi preso. E alguns dinossauros que sumiram, que foram extintos, por quê? Porque os anjos foram presos e não puderam levar a sua espécie para a arca. Então por isso que alguns animais foram extintos durante o dilúvio. Um mamute. Agora, o que ocorre na sequência? Os anjos levam os animais para a arca, para não ser extinta a sua espécie, os que estavam soltos, os outros não. O que ocorreu ali? Depois do dilúvio, Noé falou para os seus descendentes, né, que o Criador tinha feito uma aliança, né, representada pelo arco-íris, que nunca mais destruiria a terra com água.
Mas Nimrod era neto de Noé. Ele era traumatizado com isso, com o dilúvio. E ele não acreditava no avô. Ele achava que em qualquer momento ia ser destruído de novo com o dilúvio. Aí ele resolve fazer a Torre de Babel, né? Uma torre para chegar até no firmamento. Porque naquele tempo, os homens tinham um outro dom que nenhuma palavra revela, só o Criador revelou isso para mim, que era o seguinte: o dom de enxergar os anjos. Todos os homens, antigamente, antes do dilúvio, até a Torre de Babel, eles viam esses anjos, esses sentinelas ou guardião que guardam. Eles viam eles. Eles estão até hoje, a gente não vê mais. Por quê? Ocorreu um episódio durante a construção da Torre de Babel, que Nimrod era um caçador de gigantes, né? Que o Criador tinha dado um arco para ele poderoso e tal, para ele. E durante a construção da torre, o trauma dele era contra os anjos, os sentinelas. Eles achavam que os sentinelas tinham causado o dilúvio. Então ele fazia a torre, medo do dilúvio, e que quem era os culpados eram os sentinelas, que eles viam os anjos normalmente. Aí ele, com esse arco, eles viam os anjos normalmente. Aí ele, com esse arco, ele atentou contra a vida dos anjos. Nesse momento, o Criador deu um basta. Ou seja, o que veio nesse momento? A confusão das línguas e da visão. O homem parou de enxergar os anjos, que estão até o dia de hoje patrulhando a sua descendência, os animais, os guardiões dos animais. Então o homem parou de ver, mas naquela euforia de confusão das línguas, eles não se entendiam mais, aí foi distribuído, se dividiu as nações, ou seja, quem se entendia, os grupinhos, cada um surgiu para o seu lado, e depois aquele compromisso diário de alimento, de sobreviver, aquela coisa toda, como diminuiu o grupo deles, eles acabaram esquecendo, caiu no esquecimento que eles tinham o dom de ver os anjos, e foi tirado. Até porque, quando eles partem para os lugares diferenciados e distantes, eles passam a pensar que ainda bem que nesse lugar não tem aqueles anjos que ficam sobrevoando, porque eles acham que não tem no lugar que eles foram. Só que na verdade eles perderam a visão de ver os anjos, entendeu? Mas aí acaba caindo no esquecimento e nunca foi relatado em nenhuma palavra a respeito desse fato, entendeu? Que os homens tinham esse poder de enxergar os anjos. E aí a humanidade evoluiu, cresceu. Aí o que a gente tem de ruim nisso é que a ciência, manipulada pelo maligno, quem deixou a ciência foi os anjos que deixaram para os seus filhos. O Criador não deixou a ciência para o homem. Entendeu? Engana-se quem pensa que foi o Criador que deixou, não foi? Foi os anjos caídos ensinaram aos seus filhos a arqueologia, ensinaram a arte da guerra, escudo, armamento, inclusive Caim é ali, na criação do homem, ele era um exímio fabricante de lanças, entendeu? Mas lança do que? Lança de metal, de punheira de bronze, de cobre, porque eles dominavam isso desde o princípio da criação do homem, lá quase no comecinho, entendeu? E os anjos ensinaram. Essas construções megalísticas que eles faziam antigamente, que a humanidade de hoje não soube explicar e nem vai saber explicar, as construções, pirâmides, os gigantes construíram, tem algumas esculturas espalhadas pelo planeta aí, gigantesca, com pedras gigantes, aquelas 3 imagens que tem lá de uma cabeça humana aqui no Amazonas, eram gigantes que fabricavam e que faziam essas construções. Eles tinham conhecimento do metal, e de esculpir a pedra, eles tinham conhecimento dos seus ancestrais, dos seus pais, né, que é os anjos caídos, ensinou isso para eles. Essa ciência não passou totalmente para os dias depois do dilúvio, porque o mundão e o maligno que vem trabalhando para mentir, distorcer toda a verdade, que não quer, ele quer destruir a humanidade a qualquer preço, ele sempre fica ocultando e colocando mentiras no meio, entendeu? Da ciência, da enganação. Então a humanidade fica achando que são mais sábios, mais inteligentes que os antigos, mas não são. Infelizmente,
A ciência dos antigos e o conhecimento deles que eles tinham antes do dilúvio era muito maior que o nosso. Agora, na sequência, o que vem aí depois da criação e toda essa queda? Aí vem o Criador, vem Abraão, vem toda aquela Jacó, os 3 patriarcas. Aí o Criador determinou para Macha, ou Moisés, construir uma arca para fazer o sacrifício dos animais. E a arca ela tinha vários objetivos. Era sacrifício para pedir perdão dos pecados, era sacrifício de um determinado para pedir vários tipos de animais. Cada um tinha um propósito. Mas o principal deles era o perdão dos pecados. A palavra fala assim: se creres no Criador, será salvo tu e a tua família. Mas essa passagem se diz respeito a antigamente. Por quê? Porque quem fazia o sacrifício, que providenciava o cordeiro para o sacrifício, era o patriarca, o pai, o ancião. Ele preparava o cordeiro, ia lá para sacrificar para o perdão da família deles. Depois que o Messias vem, isso daí acaba, não é o perdão da sua família. Depois o Messias vem, é individual. Cada um tem que pedir o perdão. Ninguém salva ninguém e ninguém mais faz sacrifício, porque o Messias veio para substituir o cordeiro, que era sacrificado antes em cima da arca. E aí, através do Messias, é individual a salvação e o perdão dos pecados também. Então tem que ensinar aos seus filhos o verdadeiro nome do Messias, Yahshua, e através dele pedir o perdão dos pecados, que ele foi o cordeiro sacrificado sobre a arca, se perpetuou. Você vê como que é a coisa. Antes da vinda do Messias, o povo hebreu se desviou dos caminhos do Pai e tem algumas passagens que eles faziam sacrifício de cordeiro cego, cordeiro manco, doente, e o Criador não se agradava disso. Sacrifício imundo, impuros, eles faziam. Aí o Criador tirou a arca deles, do meio deles, e escondeu no Gólgota. Leitões também, né? Hã? Leitões também, né? Não, leitões eles não faziam. Os hebreus não. Quem faz leitões, quem vai fazer leitões é os romanos. Esse é o sacrifício imundo que eles vão fazer aí, de porco. Porque os hebreus, desde o tempo lá de saída do Egito, o Criador sempre falou para eles: não se aproxime nem do seu cadáver, do porco. O porco, para eles sabe que o porco representa a mentira. Porque é o único animal que tem o casco fendido, e mais não é ruminante, por isso ele representa mentira. Por isso o povo hebreu não come carne de porco, em hipótese alguma. É lógico, no caso da vida, a vida tem que ser preservada. Você está morrendo de fome, você só tem isso para comer, você é obrigado a comer, entendeu? Mas só nesse caso, fora disso, eles não comem carne de porco, o povo hebreu. Por quê? Porque ela é imunda. E o Criador falou: não se aproxime nem do seu cadáver. Então eles não comem. E também porque representa a mentira, é um animal que não é ruminante e tem um casco fendido. Então, é por isso, isso é um ensinamento do Criador para o povo hebreu desde o princípio. Agora, esse tipo de ensinamento vem para mostrar o que é que a humanidade, as religiões estão cegas e não vê. Os romanos usam justamente essa imagem nas escrituras, em tudo. Por exemplo, o nome do Messias romano, que é esse Jesus, significa eu suíno, eu sus. Eu é o primeiro pronome pessoal francês. Quem inventou a letra J foi um francês no ano de 1505. Ele criou a letra J. Aí, a letra J nos pronomes francês é je, ti, ilis, nous, vos, ilis. E o G é o primeiro pronome pessoal. Então, G em francês é eu. É o eu. E sus é suíno, sus, o porco. E antigamente, quando os romanos escreveram as escrituras, traduziram, eles escreveram em latim, traduziram para o latim. E em latim, o nome do Messias era Balala. Se falava em latim, Balala. E se você pegar Balala e traduzir para o italiano, isto é porco. Entendeu? Eles fizeram lá na Itália, em Roma, tem a Marquise, um prédio antigo lá, tem a fila do sacrifício dos animais. E nessa fila eles colocam o porco na frente do cordeiro. A ceia de Natal, do dia 25 de dezembro, de Natal do Messias deles, né? Eles representam com uma leitoa, com uma maçã na boca.
Então tá tudo mostrando que é o porco, mas as pessoas parecem que estão embriagadas e cegas, mas estão mesmo, na palavra fala que eles estão embriagados. Porque o Messias hebreu, ele nasceu no dia da mentira. Por que foi considerado o dia da mentira? 1º de abril. Entendeu? Porque é o dia da verdade. Maligno distorceu e falou, não, é o dia da mentira, quando o Messias nasceu. Só que no ano que ele nasceu, esse dia 1º de abril coincidiu com o dia 15 de Nissan, do mês de Nissan. Dia 15 é o dia 1º de abril, coincidiu naquele ano. E geralmente ele não se coincide mais, porque todo ano muda o calendário, o lunar e o gregoriano que nós temos aqui, eles têm uma divergência e vai sempre mudando. Mas no ano que o Messias nasceu, dia 15 de Nissan caiu no dia 1º de abril. Você vê como que é, os malignos põem as coisas e mais tarde a gente descobre o porquê, né? Ele chamou de dia da mentira, quer dizer, hoje ninguém sabia quando o Messias tinha nascido, hoje a gente sabe que foi no dia 1º de abril, porque o maligno colocou isso para ocultar, na verdade, foi para despertar, que tudo que ele faz a gente pode considerar o contrário, que ele só mente, então ele mentiu isso, colocou o dia da mentira, só que a gente sabe que é o dia da verdade. E aí o Messias veio, foi sacrificado no madeiro e o sangue dele espargiu sobre a arca que estava lá no Gólgota, já esperando. O pai já tinha visto isso muito tempo antes. O pai é o dono do tempo, espaço e tempo. Ele é o criador de todas as coisas. Então ele vê tudo, viu tudo daqui até o final. Por isso que ele já escolheu um povo e já deu um nome para esse povo. Por quê? Porque ele já viu que esse povo todo que ele escolheu, no final é o que ele vai buscar e resgatar, entendeu? E agora na grande tribulação, esse povo que o Criador escolheu tem o nome estampado na testa. Os que não tiver esse nome estampado, o anjo vai vir e vai ferir as nações com as pragas que estão previstas no Apocalipse, os cavaleiros que virão sobre a terra. Entendeu? Quem tem o nome do Criador não vai ser ferido, vai ser salvo. E na palavra fala também, né? Esses tempos que estamos aí vivendo, né? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Entendeu? Então os protegidos do Pai, que irão passar para o milênio, não serão atingidos nessa grande tribulação. É lógico que a fome vai apertar para todo mundo, entendeu? Essa vai ser, mas a morte não vai atingir os justos que vão passar na grande tribulação. A morte vai atingir só o ímpio e todo, na totalidade. Não vai sobrar nada de ímpio na Terra. Não vai sobrar religiões em 2027, não vai ter religiões na Terra. As religiões agora, elas vão ser extintas aos poucos, porque na palavra diz que o Messias não virá sem que antes venha a apostasia. Entendeu? Nas igrejas, não adianta os pastores, os mercenários, aí ficar falando que é desengrejado, ameaçando as pessoas que vão perecer se sair das igrejas. Isso é um argumento maligno, eles vão estar usando. Lógico, o dinheiro deles vai vazar. Não vão conseguir, né, os fiéis. Mas a apostasia é justamente isso. As pessoas vão ver que as igrejas é só um meio de ganhar dinheiro dos pastores e enganadores e vão abandonar as igrejas. Essa é a apostasia que vai vir. Porque a palavra fala que no ano, uma profecia diz assim, ó, não há nada que esteja oculto que não seja revelado. E essa profecia começou a se cumprir a partir do ano 2000. A partir do ano 2000, tudo que estava oculto está sendo revelado, inclusive o nome do Pai, o nome do Filho. E engraçado que a gente vê no mundão as coisas. Eu costumo assistir um canal de um desses detectorismo aí, né, que agora é moda, né, ser detector de metal, uma sai procurando ouro e tem um deles que ele vai atrás o Ginho da Selva, ele vai atrás de boatos, de lendas, essas coisas. Aí ele vai identificar para ver se ele descobre as causas. E ele descobre o tamanho do mal que a humanidade fez. Por isso que o Criador falou que o homem transformou a Terra em planeta maldito. Porque o tanto de porcaria, sabe, feitiçaria que esse pessoal encontra, esses detectoristas, é impressionante. Tem hora que você fala, puxa, como é que pode? A que ponto chegou a humanidade? Né? O tanto de crucifixo que encontra crucifixo é maligno, é um engano total crucifixo. Anjinho com cara de humano, isso tem também aos montes nos trabalhos. Fora outras coisas mais fortes, de feitiçaria e tal.
entendeu? E está tendo tudo revelado, o tamanho do mal que o maligno. E o pior é que o homem se deixou levar, enganar pelas suas ganâncias e ambição, e deixa o maligno deitar e rolar sobre ele. Então vão perecer, vai ser... Agora, esse mês aqui tem um evento, eu fico pensando o que poderá acontecer nesse evento. No dia 14, eclipse solar. Olha só que interessante, eu aprendi na palavra que os astros têm a representatividade com os seres celestiais. Por exemplo, a Lua, ela representa o arcanjo Miguel, ou Mical, é o nome do arcanjo Mical, aquele anjo da noite que lutou com Iacabe, né? É o anjo da noite, que disse para Acabe, deixe-me ir porque já está raiando o dia, porque quando raia o dia vem o anjo do dia que é responsável. Então o anjo da noite é a lua representada por Mical, o sol é o anjo do dia, o Messias é o sol, é o grande poderoso, representado pelo Messias. E as estrelas, 144 mil estrelas que tem no firmamento, são as estrelinhas que serão colhidas dessa terra. Descendentes de Abraão, que será quando o maligno tomou posse do templo celestial lá, o Criador mandou esses 144 mil por terra e veio mandando, nascendo, morrendo e nascendo, até esse momento agora que está prestes a ele cair, todos os satanás de lá, e vai vir com tudo contra a humanidade aí, porque furioso, porque caiu de lá e vai exterminar milhões aí. Com todas essas coisas que estão acontecendo, tudo faz parte do maligno, essa marca da besta que está pronta aí, essa digitalização da moeda, todas essas coisas aí, o que vai acontecer? Quando digitalizar a moeda, vai ser extinto milhões, aí o sistema todo vai entrar em colapso, esse sistema eletrônico, entrar tudo em colapso, quer dizer, quem passar a grande tribulação não vai ter dinheiro, porque o dinheiro ficou colapsado, ficou tudo eletrônico. Por isso que a Escritura fala que só os pobres passarão pela grande tribulação. Por quê? Porque todo mundo que passar não vai ter dinheiro mais. E quando quando Enoque, certa feita no livro de Enoque, ele viu o Messias assentado sobre montes e montes de ouro e prata, e Enoque falou, nossa, quanta riqueza. Aí o Messias falou para ele, falou, isso aqui foi a desgraça do homem. Eu vou transformar tudo isso em cinzas. Entendeu? Então o ouro que tem na terra hoje, a prata, o Messias vai transformar tudo em cinzas quando ele vier. Então em 2027, vou guardar um ourinho para ter. Não adianta, vai ser tudo transformado em cinza. Então não vai ter ouro, não vai ter moeda, não vai ter dinheiro, vai ter que viver do campo. Entendeu? No próximo milênio, o início vai ser esse. E às vezes eu fico até pensando, poxa, mas vai ser mais difícil, será que o metal vai ser extinto também, vai virar cinza, como que nós vamos fazer enxadinha para carpir e tal? Mas são coisas para se pensar lá, quem passar aí, entendeu? Porque a gente pensa um pouquinho e não está escrito nem revelado como será e tal. Mas o que está revelado é que só o pobre passará. Pobre, justo, será santo. Quando sobrar o toco lá, 8%. É semelhante ao dilúvio, passou 8, não passou então, tudo é semelhante, o Pai sempre faz tudo na semelhança, como nós somos semelhantes ao planeta que vivemos, o reino é semelhante ao nosso planeta, é tudo semelhante, e os que vão passar na grande tribulação é 8%, como passou 8% agora, mesma coisa, entendeu? Vão passar da humanidade, da população mundial, o restante vai ser extinto, vai começar o novo milênio, né? O Messias. E agora vamos falar um pouco de colheita, que a Escritura nos fala. O que é colheita?